Muito bem. Já gravando e avisando sempre que, querendo fazer um comentário, perguntar alguma coisa, fique à vontade, interrompam aí a qualquer momento. Se alguém estiver sem o microfone, escreva aí no chat, algum colega faz a pergunta, porque eu não vejo o chat, né? Eu só vejo a tela aqui do PowerPoint. Muito bem. Então, nós começaremos por isso aí, né? Quantos movimentos tem a Terra, né? Então, a Terra, aqui ela está representada assim, né? Ó, aqui a Terra como se fosse uma pessoa, né? E está aqui no passo do bêbado, né? Vem, dá uma volta aqui, vai para lá, vai para cá. Esse é o caminho, em rigor, que a Terra faz no espaço. É o passo do bêbado mesmo. Ela não fica bonitinha, fazendo círculos, elipses. Não, ela faz um movimento aleatório mesmo. Porque é a soma de, vou usar agora um termo, de vários componentes. Vou usar um outro termo. É a soma de várias parcelas. Então, o movimento da Terra, a gente pode dizer que ele é formado por vários componentes ou por várias parcelas. Tá? Então, a Terra tem só um movimento, só um, que é a soma de tudo isso, porque é o que a gente vê como resultado, é a Terra balançando no espaço. Agora, para poder compreender cada uma dessas parcelas ou cada um desses componentes, temos que estabelecer referenciais para ver o movimento. Então, qual é esse movimento que a Terra tem, que é só um? Ele é chamado o movimento que a Terra tem. Então, sendo assim muito, muito rigoroso, e isso eu vou perguntar para vocês, seja na avaliação oral, ou seja por escrito, como vocês quiserem. Então, veja, vou deixar gravado aqui, né, no PowerPoint, que eu vou perguntar a respeito disso. De vocês me explicarem, né, por que a Terra tem um só movimento. Tá? E aqui vem então os componentes do movimento da Terra, ou que a gente pode chamar de parcelas do movimento da Terra. Veja que tudo isso aqui é erudição, tá bom? Isso não vai tornar vocês melhores ou piores professoras ou professores de geografia. Vai lhes tornar mais eruditos e eruditas, isso sim. Né? Então vai lá o primeiro, olha, primeiro componente ou primeira parcela desse movimento da Terra. É a rotação da Terra em torno do próprio eixo. 2. É a rotação que a Terra faz em torno do centro de massa Terra-Lua. Bom, aí alguém vai dizer, bom, mas isso daí não é a Lua girando em torno da Terra? É, só que a Terra participa disso. Então tem um centro de massa nessa história aí. Tá? Agora, veja só a confusão. Translação, entre parênteses, revolução, da Terra em torno do centro de massa Terra-Sol. Bom, então, de novo aquela ideia. A Terra gira em torno do Sol. Sim, ela gira em torno do centro de massa entre a Terra e o Sol. Claro que se a gente estabelecer só a massa da Terra e só a massa do Sol, aí o centro de massa vai parar lá dentro do Sol. Lembra, eu estava falando que o centro de massa da soma de todos os planetas, todos os astros do Sistema Solar, faz com que o centro de massa vá parar na superfície do Sol. Aí o Sol gira em torno de um ponto na superfície dele mesmo, o Sol. Agora, pegar isoladamente a Terra, a massa da Terra, pequenininha, contra a massa do Sol grandona, aí praticamente o centro de massa está no centro. Ele está levemente deslocado do centro do Sol. Mas é ainda o movimento em torno do centro de massa. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó. As palavrinhas, ó. Rotação, translação, revolução. E é bom que isso está gravando aqui no PowerPoint. Vocês vão encontrar em livros didáticos o nome revolução dito para o movimento que a Lua faz em torno da Terra. Vão encontrar o nome translação para o nome que a Terra faz em torno do Sol ou de qualquer planeta em volta do Sol. E o nome rotação para o nome que
se fazem em torno do próprio eixo. Tudo bobagem. Agora vocês assustaram, né? Tudo bobagem. Eu posso dizer que a Terra faz translação em torno do próprio eixo, que a Terra faz revolução em torno do próprio eixo, que a Terra faz rotação em torno do próprio eixo. Eu posso dizer que a Terra faz uma rotação em torno do Sol, que a Terra faz uma translação em torno do Sol, ou que a Terra faz uma revolução em torno do Sol. Eu posso falar, tá? Porque eu estou falando qual é o referencial. Então, já dá a ideia de que existe um movimento, tá? Mas vamos explicar direito. O negócio é o seguinte, transladar significa você girar em torno de alguma coisa. Revolucionar significa você girar em torno de uma coisa, mas completar o ciclo, completar a volta completa. Então, quando eu falo, por exemplo, a Terra faz uma translação em torno do Sol, isso não significa que ela leva um período de 365 dias para completar essa volta. Porque é translação. Translação é uma semana, um mês, 6 meses, alguns meses em volta do Sol. Não é a volta completa. Agora, se eu falo em revolução da Terra em torno do Sol, aí eu me refiro ao ano, 365 dias. Revolução sempre é movimento completo. Veja, por exemplo, na mecânica. Na mecânica, os motores, eles têm uma marca de RPM, RPS, rotações por minuto, rotações por segundo. Veja que é uma rotação em torno do eixo. Por quê? Porque a rotação também é um movimento completo, igual à revolução. Tá? Só que a ideia de rotação é a volta completa, mas geralmente se estabelece um eixo. Geralmente se estabelece um eixo para a rotação. Tá legal. Então essa está perdoada. A rotação está perdoada. É sempre em torno de um eixo. Ok. Mas a revolução, não. A revolução é em torno. Então você pode falar de revoluções por minuto, revoluções por segundo ou rotações. Acabam se tornando sinônimos, mas com a ideia de que tanto a rotação quanto a revolução é um movimento completo, é um ciclo completo. A translação não. Tá? Então transladar é você dar uma volta incompleta em torno de algo. É só um pedaço da volta. Mas é claro, né, essas coisas não têm esse rigor mecânico, esse rigor físico. E geralmente foram profissionais de geografia que acabaram dando esses nomes aí. Ou de professores de ciência. E aí começa, né? Porque revolução é o movimento que a Lua faz em torno da Terra. Translação que os planetas fazem em torno do Sol. E rotação em torno do próprio eixo. Olha, a coisa é tão bonita de se explorar que a palavra revolução, especificamente, veja que ela tem, inclusive, uma conotação política, ciências humanas. Revoluções políticas, revoluções sociais. Ok? Mas de onde vem essa palavra? Essa palavra vem da obra de Nicolau Copérnico, que vocês sabem, Nicolau Copérnico foi aquele cara que apresentou na história, pelo menos mais recente, a ideia de que os planetas giram em torno do Sol. Aí veio o movimento heliocêntrico, porque antes era a ideia de que a Terra estava parada, era o sistema geocêntrico, tudo girava em torno da Terra. Muito bem, então a obra do Copérnico, em latim, é De revolutionibus, orbium coelestium. Desculpe meu latim, que eu não entendo nada de latim, a não ser ficar repetindo palavras que eu não sei se a pronúncia é essa. De revolutionibus orbium coelestium. Traduzindo para o português, as revoluções das órbitas celestes. Então, a ideia era que os planetas fazem revoluções em torno do Sol. Portanto, movimentos completos em torno do Sol.
Essa foi a ideia. E aí revoluções pode ser traduzido por as rotações das órbitas celestes, ou ainda as translações das órbitas celestes. E esse orbium coelestium também pode ser traduzido para orbes. Então, órbita vira orbe. Orbe é mundo. E aí ficam as rotações ou as revoluções dos orbes celestes, ou seja, das habitações celestes, dos mundos celestes, dos planetas. Muito bem. Como o livro do Copérnico foi uma verdadeira revolução no conhecimento, por tirar a Terra do centro do universo, isso teve consequências políticas, religiosas, sociais e científicas, a palavra revolução virou o termo como a gente conhece hoje. Então veja como que uma palavrinha saída da astronomia influenciou demais o nosso conhecimento nas humanas. Tá bom? Mas é isso. Liberdade para usar os termos desde que cite qual é o referencial em torno do qual há movimento. Tá? Então, procure usar translação, revolução, mas sabendo do que se refere, tá? E a rotação também. Bom, um quarto lá, tá aí, ó. Translação ou revolução da Terra em torno do centro de massa de todo o sistema solar. É a massa somada de todos os astros. O quinto, precessão dos equinócios, eixo de rotação. Eu vou explorar melhor isso daqui, mas veja, a palavra equinócio é noite igual. Então é noite e dia iguais, mesma duração. Agora, no início da nossa primavera, nós tivemos o equinócio de primavera, dia 22 para 23 aí de setembro. Então, a palavra precessão vem de preceder, vem de acontecer mais cedo. Então, o que se observou é que a data da primavera do hemisfério norte, que seria março, que para nós é o outono aqui do hemisfério sul, né? Estava mudando essa data, ela acontecia cada vez mais cedo. Então, um ano era 21 de março, o outro era 20 de março, o outro era 19 de março, o outro era 18. Estava precedendo, estava acontecendo cada vez mais cedo. Então, descobriu-se que aquele ponto que a gente estabelece no céu para as datas, ou os pontos que a gente estabelece para as datas, eles estavam se movimentando no céu. Então, isso vem do movimento que o eixo da Terra faz, tá? Então ficou esse nome de precessão, mas eu vou explicar logo mais. Nutação. Eu vou dizer que tanto a precessão quanto a nutação são movimentos do eixo da Terra e eles são causados por puxões gravitacionais do Sol e da Lua. Tá? No caso, a precessão é mais o Sol, ele é um movimento muito, muito lento, e a nutação ele é mais pela Lua, então ele é um movimento de período muito rápido. Tá? E a nutação dura 18 anos, a precessão leva quase 26 mil anos. Tá? Movimento dos polos geográficos. Esse aqui eu acredito que é total novidade para vocês, eu vou mostrar ele também, justamente por isso. É legal a gente falar de novidades, porque os polos geográficos eles não ficam onde a gente acha que eles estão. Tá? Mesmo que no mapa ali esteja, eles mudam de lugar. Tá? Tem as marés causadas pelo Sol e pela Lua, que isso também é considerado movimento. E aí é bom dizer que as marés acontecem não só de água, não só a parte líquida da Terra, mas também as marés de atmosfera e maré da parte sólida da Terra, que acrosta o manto da Terra. Tá? Precessão do periélio da órbita da Terra. Tem uma animação nesse PowerPoint que vai mostrar isso daí. Porque o periélio, vocês lembram, eu comentei isso com vocês, é o ponto da órbita em que o astro fica mais perto do Sol. Né? No caso, a Terra passa pelo periélio quando está mais pertinho do Sol, no afélio quando está mais longe. Né? Então, esse ponto ele muda de posição. Tá? E a órbita como um todo ela vai se movimentando. Vocês viram um pouco disso semana passada, quando eu explorei
semana passada, quando eu explorei aquele Gravity Toy, né? Que as órbitas elas vão modificando o desenho delas. Tem a ver com isso daí. Variação da excentricidade da órbita. Também vou explorar isso nesse PowerPoint, que é a órbita que fica mais redondinha, menos redondinha, mais alongada, mais achatada. Tá? Outro. Variação da obliquidade da eclíptica, que é a inclinação do eixo de rotação da Terra. Esse aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai falar muita bobagem por aí. Tem um pessoal muito catastrofista, esotérico, que fala, porque o eixo da Terra está mudando, né? Não, não está. E ao mesmo tempo está. Só que é um negócio que leva 41 mil anos, e é uma variação pequena. Vamos comentar sobre isso com vocês. Tá? Variação sazonal da rotação terrestre. Esse é muito bonito, porque a gente acha que a Terra gira bonitinho em torno do próprio eixo, tudo igual um reloginho. Não, não é. Essa variação sazonal é o seguinte, quando é verão no hemisfério sul, a atmosfera no hemisfério sul ela fica expandida e, portanto, com isso, diminui o atrito entre o ar e a Terra girando. Tá? Enquanto que no hemisfério norte é inverno, o ar fica mais denso, ele fica mais próximo da superfície e tem mais atrito. Então isso interfere no período de rotação da Terra. Olha que coisa louca. E depois de 6 meses inverte, né? Aí se torna inverno no sul, o ar mais denso, e verão no norte, o ar menos denso. E por isso a rotação da Terra ela fica desbalanceada e existe essa variação de acordo com as estações do ano. Tá? Então tem momentos em que parece que a Terra gira um pouco mais rápido, o dia ele é mais curto, e tem outros momentos do ano que a Terra parece que gira um pouco mais lenta e, portanto, o dia fica mais longo. Tem coisas assim, tá? Mas estou falando de lá na casa dos segundos, seus centésimos, seus décimos, tá? Perturbações planetárias, isso aqui é fundamental, principalmente por causa de Júpiter, que perturba demais as órbitas planetárias. Eu também falei bastante disso semana passada. Tem perguntas aí no chat? Como é que é? Algum comentário? Não? Tá. Bom, vamos lá. Tá legal, obrigado. Então, esse aqui, ó, a mesma história, translação ou revolução, mas agora é de todo o sistema solar em torno do centro da galáxia. Também poderia dizer em torno do centro de massa da galáxia, que também é a soma de toda a matéria da galáxia, né? Então, e esse movimento, ou essa componente, né, eu não vou comentar com vocês, então eu já posso dizer o seguinte, que leva 250 milhões de anos para o sistema solar dar uma volta em torno do centro da galáxia. Ou o Sol. Tá? 250 milhões de anos. Portanto, em 5 bilhões de anos de existência do Sol e do sistema solar, o Sol deve ter girado em torno do centro da galáxia pelo menos aí umas 20 a 23 vezes. Tá? Perturbações das estrelas vizinhas. Aí aparece essa palavrinha aqui, ó, apex. O que é isso aqui? O que a gente observa é que o Sol, como ele gira em torno do centro da galáxia, todas as estrelas da nossa vizinhança elas têm movimentos. Tem colegas na astronomia que estudam isso daí. O chamado movimento próprio das estrelas. Por que próprio? Porque existe um movimento que não é próprio, é um movimento causado pela rotação da Terra, que faz com que, aparentemente, todos os astros no céu se movam. Mas as estrelas que não ficam fixas, elas não estão paradas em rigor, elas têm um movimento próprio. Então elas se movem em conjunto no céu, mas para diversas direções. Claro que existe uma direção predominante, mas dependendo da distância que elas estejam ao sistema solar, elas têm direções diferentes. E o Sol, a mesma coisa.
Então, se a gente estivesse de fora observando o Sol, a gente veria o Sol fazendo um movimento aí no espaço. Como a gente está girando em torno dele, o que a gente percebe é as estrelas se movimentando, mas a gente procura interpretar como sendo um movimento próprio do Sol. E esse ápex seria uma direção no céu para onde o Sol se dirige. E, portanto, carregando todos os planetas ao seu redor. E, portanto, essa direção ela muda razoavelmente, causada aí essa mudança pelas perturbações gravitacionais das estrelas vizinhas. Tá? Movimento da nossa galáxia, Via Láctea, veja que aqui eu usei com G maiúsculo. G maiúsculo é a galáxia Via Láctea, tá? Isso é um sinônimo, porque as outras galáxias a gente usa com G minúsculo. Então é a nossa galáxia em torno do centro de massa do grupo local, aquele grupo local de galáxias, onde a maior delas é Andrômeda, junto com a Via Láctea, que é a segunda em massa, né? E são aí perto de 40 galáxias, então todo mundo ali está se movimentando. Depois tem o grande atrator, que é o movimento desse grupo local atraído por esse aglomerado aqui, Abel 3627, e o super aglomerado Perseus Piscis. Tá? Então esse é o grande atrator. Também é como se fosse esse ápex que o Sol se dirige, perturbado pelas estrelas vizinhas, também é um ápex, é um movimento que a nossa galáxia faz junto com o grupo local, atraído por um lado por esse aglomerado Abel e pelo outro por esse superaglomerado. Então é um movimento quase que curvo, porque é uma curva na verdade, não é quase não, ele é curvo, porque ele é atraído por um lado e atraído por outro. Né? Está se movendo o espaço pelo universo. E aí tem esse hiperaglomerado da Virgem, que a gente já conheceu também, né? E o grupo local se movimentando lá dentro. Depois tem esse hiperaglomerado da Virgem se movimentando em torno do centro de massa da chamada Grande Muralha, a grande concentração de galáxias que a gente conheceu, né? Que eu poderia chamar de, isso aí é um pedaço daquele Laniqueia, né? Que é aquela grande massa de galáxias que nós vimos logo da primeira aula, né? E por fim, a expansão do universo, já que o universo está se expandindo. Então, olha que coisa louca, né? Quer dizer, a Terra está se movimentando em torno de alguns referenciais, o sistema solar como um todo, a galáxia como um todo e o universo. Tá bom? Alguma coisa aí queiram comentar? Surpreendente a grande quantidade de movimentos, né? Então, pois é, e veja lá, para a gente falar aí, né? Todos os movimentos com os seus respectivos referenciais apresentados. Apenas o último, expansão do universo, que eu não posso colocar referencial, porque não existe um centro no universo. Então a gente se refere à expansão do universo tomando as galáxias e os aglomerados como referências para colocar o movimento, o deslocamento que cada um desses corpos faz no espaço com relação a um referencial. Tá? Mas é isso, são componentes ou parcelas de um único grande movimento. Bom, com relação agora ao planeta Terra, né? Tá aí rotação. Então é a rotação ou o giro ou a revolução que a Terra faz em torno do próprio eixo e é um ciclo completo. 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse é um número que é uma média do ano. Como existe uma variação sazonal no inverno e no verão, dependendo do hemisfério, isso perturba. É claro que não vai afetar esses 4 segundos, mas pode ser um 3,58, um 4,01, vai alterar lá nos detalhes dos centésimos e décimos de segundo. Tá? Mas então, muitas pessoas olham para esse número e falam, olha, é quase 24 horas, né? Ah, então vamos dizer que o dia dura 24 horas. Cuidado, nós estamos falando de coisas diferentes.
E agora veio o primeiro chacoalhão que eu... Bom, primeiro não, né? Já foram alguns, né? Mais um chacoalhão aí, de que certamente desde a infância vocês ouviram isso, que o dia dura 24 horas. A rotação da Terra dura 24 horas. Mas dura aí, na verdade, 23 horas e 56 minutos. Aproximadamente 24 horas, tudo certo. Não é nada disso. Nós estamos falando de coisas diferentes. Uma coisa é o movimento ou o giro, né? Movimento em torno do eixo, o giro em torno do eixo, essa componente do movimento da Terra, essa parcela do movimento da Terra, que é ela girar em torno do próprio eixo. Isso demora 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A outra coisa é a chamada duração do dia. A duração civil do dia é 24 horas. Porque não pode ser quebrado. A duração do dia, ela é uma coisa organizada, mas ela tem uma base, é o Sol. Então a gente tem que olhar qual é essa trajetória que o Sol faz no céu, ou, grosseiramente, qual é o movimento que o Sol faz no céu, e quanto tempo leva para ele dar uma volta em torno da Terra se a Terra estivesse parada, aparentemente. Né? Aparentemente o Sol gira em torno da Terra. Então é isso. Vamos lá. Olha aqui, vou mostrar esse diagrama aqui. Então veja lá, fora de escala, uma órbita exageradamente elíptica da Terra em torno do Sol. Está aqui o Sol, está aqui a Terra, o centro da Terra. Veja aqui, tem um observador aqui, ó, apontando um telescópio com a devida segurança, com filtros, né, aqui para o Sol. E atrás do Sol tem uma estrela que a gente não está vendo. E aqui essa setinha mostra o movimento da Terra em torno do próprio eixo, que é a rotação. Então eu vou apresentar a vocês a diferença do conceito de dia solar e dia sideral. Já vou adiantando a vocês que o dia sideral tem duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ou seja, não tem nada a ver com o Sol, tem a ver apenas com o movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo. E como é que a gente usa a referência? A gente pode usar como referência estrelas. E aí eu vou usar essa estrela como referência. O que vai acontecer? A Terra vai girar um dia, e vamos dizer que ao girar um dia em torno do próprio eixo, ela também girou um pouquinho em torno da órbita do Sol. E isso faz com que aquela estrela que estava atrás do Sol, ela se torne agora visível. Tá? Como que visível? Depois que o Sol se põe no horizonte, essa estrela fica visível bem antes, bem pertinho do horizonte. Ou antes do Sol nascer, essa estrela também pode ser visível. Depende qual é o lado que ela esteja. Como a Terra aqui está girando para cá, então eu vou supor que o observador primeiro vê a estrela para depois ver o Sol. Né? Primeiro vê a estrela para depois ver o Sol. Nesse movimento aqui, né? Então é uma estrela que surge pouquinho antes do Sol nascer. Só que no dia anterior ela não era visível. O que aconteceu? Como a gente leva 365 dias para dar uma volta em torno do Sol, a Terra se desloca 360 graus em 365 dias, o que dá aproximadamente... Cada dia que a Terra se desloca aqui, em torno do Sol, é quase 1 grau que a Terra se movimenta em torno do Sol. Olha que curioso isso. É quase que 1 grau na órbita a Terra. Então, em 30 dias, um mês, a Terra se desloca 30 graus. Em 6 meses, 6 vezes 30, né, são 180 dias. Então, são 180 graus, é metade da órbita, né? Então, olha lá, a Terra se deslocou 1 grau. Essa estrela estava bem atrás do Sol no dia seguinte, então ela se deslocou 1 grau e agora, pouquinho antes do Sol nascer, ela é visível bem junto do horizonte. O que acontece aqui? Se eu tomei o Sol como referência, sabendo que tinha essa estrela, e depois ela aparece, eu vou notar que a Terra girou 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para que
o meu telescópio que estava apontado para o Sol foi embora, o telescópio ficou na mesma posição, apontando lá para o horizonte. Quem apareceu foi a estrela, 23 horas e 56 minutos. Posso fazer de um outro jeito. Posso fazer à noite, um telescópio apontando para uma estrela, e eu deixo fixo o telescópio. A estrela passou pelo telescópio e foi embora. No dia seguinte, quando a estrela passar de novo pelo telescópio, vai demorar 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Eu já fiz esse experimento, inclusive, tá? De deixar o telescópio fixo de um dia para o outro. Depois de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, a estrela passa lá de novo. O que mostra que, por um referencial no espaço, a Terra está se movimentando nesse período. Agora, se a gente usar o Sol como referência, veja, eu estava com o telescópio fixo aqui, fixo para essa estrela. 23 horas e 56 minutos depois, está apontando para essa estrela, mas antes eu estava apontando era para o Sol. Veja que agora eu tenho que deslocar o telescópio 1 grau entre a estrela e o Sol. Eu vou ter que mexer no telescópio. Sinal que o Sol está atrasado com relação à estrela. Então, o que vai acontecer? Se eu mantiver o telescópio apontado naquela posição no céu, a Terra vai girar mais um pouquinho, a estrela vai passar, e agora eu vou ver o Sol. Com o mesmo telescópio parado. Só que vai ter que somar aqui 4 minutos para o Sol aparecer. Por isso que dá 24 horas. Então, se eu usar o Sol como referência, eu também já fiz esse experimento. Aponta para o Sol, deixa lá o telescópio fixo, o Sol vai embora. No dia seguinte, o Sol aparece de novo. 24 horas. Então, essa diferença entre 23 horas e 56 minutos para 24 horas, que dá quase 4 minutos, 4 minutos corresponde a esse 1 grau que a Terra se deslocou. Ó, esse ângulo aqui é 1 grau, esse ângulo também é 1 grau. São ângulos alternos e internos. 1 grau, 4 minutos. Se eu continuar multiplicando aqui, 15 graus vai dar 60 minutos. Por isso que quando a gente trabalhar fusos horários, nós vamos colocar o Sol se desloca no céu 15 graus a cada hora. Ele se desloca no céu 1 grau a cada 4 minutos. E, portanto, a Terra se desloca também em volta do Sol 1 grau por dia, o que provoca um atraso no nascer do Sol, ou às vezes no pôr do Sol, em 4 minutos, depende da época do ano. Mas o fato é que o Sol está sempre atrasado 4 minutos com relação ao movimento das estrelas. Vamos ver o que isso vai causar daqui a pouquinho, que é um movimento aparente que o Sol faz, se movimentando na frente das estrelas. Então, se a gente pudesse tirar a atmosfera, a gente veria o Sol se movimentando na frente das estrelas. Então está aqui, ó, se a gente usar só olhando para o Sol, vai dar 24 horas. Então, quando a gente fala do dia civil, nós estamos falando do dia solar. Ah, o dia dura 24 horas e isso tem a ver com a rotação da Terra. Opa, calma lá, você falou duas coisas numa frase só. Duas coisas diferentes numa frase só. Rotação da Terra é dia sideral. 23 horas e 56 minutos. Agora, você quer falar o movimento aparente que o Sol faz em torno da Terra, como se o Sol estivesse girando em torno da Terra, isso é o dia solar. Isso é que dura 24 horas. E por convenção, esse é o dia civil. Então, o dia civil de 24 horas não tem nada a ver com o dia sideral, apesar de ser provocado pela rotação da Terra. São sutilezas dos conceitos, tá? Agora, a tal da translação ou revolução que a Terra faz em torno do centro de massa, né, entre a Terra e o Sol. Né? Bom, esse período é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Veja que é maior do que 365 dias, em 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, e é menor do que 366 dias,
portanto, fica com 11 minutos a menos. E aí, certamente, isso que eu acabei de mencionar, alguns de vocês já estão pensando no ano bissexto, né? Porque o ano bissexto são 366 dias, que é para compensar essas quase 6 horas que estão aqui. Bom, aí vale um comentário rápido, né? Que no caso do ano bissexto, então o que se faz é realmente aproximar isso para 6 horas durante 4 anos, né? Porque são 6 horas num ano, mais 6 horas no outro já são 12, mais 6 horas no terceiro ano são 18, com mais 6 horas no quarto ano são 24 horas. Então o que se faz fica faltando um dia, que a cada 4 anos a gente dá esse dia a mais, vai para 360 dias, 366 dias. No entanto, veja que sobrou 11 minutos. E esses 11 minutos aí multiplicados por 4 anos são 44 minutos. Esses 44 minutos aí, a cada ano, ele vai dar problema depois de muito tempo. Então o que se faz é o seguinte, a cada 4 anos se soma um dia e a cada 100 anos tira um dia. E a cada 400 anos se devolve um dia. Como eu não vou dar aula sobre calendário para vocês, isso tem a ver com uma outra disciplina optativa. Bom, eu vou adiantar essa história rapidamente aqui para vocês. O que acontece veja lá, o ano 1600 ele foi bissexto, porque ele tem que ser múltiplo e divisor de 4. 1600 foi bissexto. 1700 não foi bissexto. Percebe? 100 anos depois, tirou um ano. 1800 não é bissexto. 100 anos depois, portanto, tirou um ano. 1900 não é bissexto, não é divisível por 4. 100 anos depois tirou um ano. Então veja, 1600 deu um dia. Deu um dia. 1700 tirou um dia. 1800 tirou um dia. 1900 tirou um dia. Ano 2000, ele é divisível por 4, múltiplo de 4, ele é bissexto. 2000 foi bissexto. Então, adicionou-se um dia. Por isso eu digo, adiciona-se um dia a cada 4 anos, tira-se um dia a cada 100 anos e devolve-se um dia a cada 400 anos. Tudo isso por causa desses 11 minutos que aqui estão e que eles sobram. Tá? Bom, uma outra curiosidade tem a ver com a palavra bissexto, que quando eu falo desse assunto eu falo demoradamente, aqui eu vou falar muito rápido, é que bissexto ele é uma palavra de origem latina, aí vou eu de novo com o meu latim, que bissexto significa bis sexto die ante calendas Marte. Vou repetir. Bis sexto die ante calendas Marte. Agora ninguém está entendendo nada porque eu estou falando latim. Né? Pois é, isso significa dobrar bis, sexto, dobrar o sexto, dia, dobrar o sexto dia, ante, antes, calendas Marte, antes das calendas de março. Calendas era o nome dado para o primeiro dia do mês. Então dobre o sexto dia antes do 1º de março. 6 dias antes do 1º de março era 24 de fevereiro. Então o que se fazia era, hoje é 24 de fevereiro, veio uma ordem lá do imperador, do sacerdote, de que tem que dobrar o dia. Então hoje é 24 de fevereiro, amanhã vai repetir o dia 24 de fevereiro. Era assim que era feito. Por isso ficou a tradição de se repetir o dia em fevereiro. Daí a gente tem o 28 de fevereiro e passa a ter o 29 de fevereiro a cada 4 anos. E aí, como a frase é muito longa, ficou só bissexto. Bissexto die ante calendas Marte. Bom, movimento aparente do Sol com relação às constelações. É exatamente o que a gente falou agora. Então vamos ver aqui, olha, eu vou fazer uma sequência de movimento aqui, e aí, olha só, a gente tem aqui o slide número 1, tem aqui uma casinha, uma árvore, outra árvore, tem aqui o horizonte, o Sol acabou de se pôr, tá? Aqui é o desenho da constelação de Virgem, tá aqui, ó, Vir. Aqui, ó, é Libra.
Então, o que vai acontecer aqui? Olha, no dia seguinte, opa, parece que a Virgem baixou um pouquinho e Libra também. Ó, ó lá, vai baixando mais, ó lá. Portanto, agora a gente diz que o Sol está em Virgem, olha, ele está atravessando a Virgem. Agora o Sol vai atravessar Libra. Olha o Escorpião agora aqui, o Sagitário. Ó. O Sol agora vai entrar em Escorpião. O Sol vai entrar em Sagitário. Olha o Capricórnio. Agora o Sol vai entrar em Capricórnio. Agora ele vai passar por Aquário, depois em Peixes, depois aqui por Áries, o Carneiro. Aqui apareceu o Touro, olha lá. Então o Sol vai passando pelas constelações. Aqui é o Gêmeos. Olha lá. Agora aqui o Câncer. Então, o Sol está no horizonte, mas ele está atravessando as constelações. E veja que ele também está se movimentando no horizonte. Agora está passando por Leão. Olha lá. Leão, de novo a Virgem. Completou um ano. Então, isso significa o seguinte, que aqui estão os desenhos simbólicos das constelações, nos chamados 12 signos zodiacais. Esse nome zodíaco vem porque ele predominantemente tem desenhos de animais. É claro que tem exceções, né? Porque tem aqui a Virgem, que é uma pessoa, tem os Gêmeos, são duas pessoas, tem a Balança, que é um objeto. Agora os outros são animais, né? Olha, tem o Escorpião, tem aqui o Carneiro, né? Tem Peixes, tem desculpa, esse aqui é o Capricórnio, né, que é uma cabra, às vezes misturado cabra com peixe, né? Esse é o Carneiro, esse aqui é o Touro, né? Esse daqui é o Leão, né? E esse aqui é o Caranguejo, né? O Câncer. Bom, quem que eu não falei aqui? Não falei desses dois aqui, ó. Tem um bracinho com uma flecha, que é o Sagitário, que é meio ser humano e meio cavalo. Né? Então ele é um quase humano, né? E tem também os centauros, né? Os centauros eles são também meio humanos, meio cavalo e tem uma lança. O Sagitário ele é o arqueiro, então o Sagitário é arqueiro, o centauro é lanceiro. E aqui tem também um outro que é uma pessoa também, mas às vezes é referido ao objeto, né? Porque a pessoa aqui é o aguadeiro, mas se fala em aquário, pensando no objeto, né, que ele carrega água, que é um pote, né, ou um cântaro. Né? Mas eu gostaria de dizer, então, que aqui nós temos três pessoas. Né? Tem o aguadeiro, que era uma profissão, porque ele fornecia água para os palácios. Tem aqui os gêmeos, são duas pessoas, e tem a virgem. Então tem essas três exceções aqui, mas os outros são animais. Esse aqui é meio humano e meio animal, que é o Sagitário, e tem esse objeto que é a balança. Mas, de qualquer forma, isso foi chamado de zodíaco, que é o caminho pelo qual, aparentemente, o Sol passa na frente de constelações animais. Bom, aqui está a Terra. O que acontece é que o Sol, aparentemente, se movimenta em torno da Terra e ele vai passando na frente dessas constelações. Olha só. Aqui de novo, olha. Agora o Sol paradinho e a Terra se movimentando. Então, o que acontece aqui? Olha lá. De novo, a Terra parada, o Sol aqui. Ó. O Sol ele passa um período na frente de Áries ou Carneiro, um período na frente do Touro, um período na frente dos Gêmeos, um período na frente do Câncer ou Caranguejo, um tempo aqui na frente do Leão, um tempo na frente da Virgem, da Libra ou Balança, depois o Escorpião, o Sagitário, o Capricórnio, que eu gosto de chamar de Cabra, né? Do Aquário, Aguadeiro e Peixes. Veja que aqui é uma circunferência de 360 graus dividida em 12 partes iguais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 360 graus dividido por 12 costuma dar 30. Então, são 30 graus aqui, 30 graus aqui, 30 aqui, 30 aqui. Só que as constelações, elas têm extensões diferentes. Por exemplo, a Balança, ou Libra, é uma constelação pequenininha no céu. Tá? O Peixes, ou os Peixes, é uma constelação grande. Gêmeos é também grande. Áries ou Carneiro é pequenininho. Tá? Então, são constelações
cujas extensões no céu são pequenas ou grandes. Então o Sol, na realidade, ele fica tempo diferente na frente de cada constelação no céu. A gente não vê porque é durante o dia, né? Mas se tirar a atmosfera, sim, a gente veria o Sol passando na frente das estrelas. Então o que se fez foi estabelecer esse período de 30 graus, o que dá 30 dias, porque a Terra leva 30 graus ou 30 dias para se deslocar no céu e aparentemente fazer o Sol se movimentar na frente dessas estrelas, na frente dessas constelações. Esse período ou essa faixa no céu, ela foi desenhada com grandes retângulos de 30 graus de largura ou melhor, 30 graus de comprimento, 30 de comprimento e 8 graus de largura. São retângulos no céu, chamados, portanto, de signos. Então, os signos, eles têm iguais tamanhos no céu, e não necessariamente as constelações têm os mesmos tamanhos. Isso foi estabelecido mais de 3.000 anos antes de Cristo. Daí a tradição de se falar dos signos associados a períodos de meses aqui na Terra, né? Por exemplo, o Aquário, esse período aqui que o Sol passa dentro do signo de Aquário, começa no dia 19 de janeiro e vai até 21 de fevereiro. Não é um mês completo, mas é quase isso. Dá aí uns 29 dias, tá? Alguns chegam a dar 31, o que acaba compensando. Por quê? Conforme a Terra gira em torno do Sol, aparentemente o Sol se desloca mais rápido no céu quando ela está perto do periélio, e aparentemente o Sol se desloca um pouquinho mais devagar quando ela está no afélio. É coisa mínima, imperceptível, só astrônomo que percebe essas coisas. Tá? As pessoas não percebem isso, não tem como. No entanto, esses signos, eles estão concretos lá no céu. Eles não mudam, mas o céu muda. As estrelas acabam se movimentando com seu movimento próprio e o movimento de precessão que a Terra faz acaba perturbando também isso daqui, e aí bagunça todas as referências que a gente tem de datas. Daí eu estava dizendo para vocês a precessão dos equinócios, que a primavera parece vir cada vez mais cedo, né? Isso tomado lá em março no hemisfério norte, foi assim que perceberam. Então, com isso, percebeu-se que o fundo celeste se movimenta, mas na verdade não é o fundo celeste, é a Terra com o seu eixo, que é o movimento de precessão que faz isso. Bom, resumo da história. Hoje não coincide mais o signo com a constelação. Tá? Então, por exemplo, aqui onde está hoje o signo de Aquário, está a constelação de Capricórnio. Onde está o signo de Peixes, está a constelação de Aquário. Onde está o signo de Áries, está a constelação de Peixes, e assim por diante. Está tudo atrasado em uma constelação. Ah, mas quando que vai voltar a repetir o signo com a constelação? Bom, já se passaram 5.000 anos. Então tem que esperar mais outros 20.800 anos, que o período de precessão é de 25.800 anos, para que essas constelações dêem uma volta completa e voltem a ficar onde estão. Na verdade, as constelações estão quietinhas no lugar delas. É o sistema de referência temporal da Terra que dá uma volta, tá? Que é o nosso sistema de coordenadas celestes que se movimenta. Tá? Bom, aqui uma outra curiosidade que tem a ver com esse movimento que a Terra faz em torno do Sol. Nós vamos mostrar aqui um pouquinho de trigonometria básica, só para citar como é que funciona, para medir distância da Terra a outras estrelas. E isso tem a ver com o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Na verdade, o que eu vou mostrar para vocês é a prova de que a Terra se movimenta em torno do Sol. Porque se a Terra ficasse parada, somente o Sol giraria em torno da Terra, os planetas, as estrelas não mudariam a posição. No entanto, as estrelas mudam a posição, porque a Terra, ao girar em torno do Sol, é uma volta muito grande, e portanto as estrelas também
se movimentam em torno do Sol. Então vejam só, se a estrela é esse ponto C, isso vale para uma tomada de distância no terreno, tá? A gente faz o quê? A gente estabelece um ponto B aqui no chão, anda até um ponto A, mede essa distância. Se a gente tiver aqui com um instrumento como o chamado teodolito para medir ângulos, ou a gente pode usar uma bússola. Hoje em dia tem até software aí, aplicativo em celular que faz isso, né? Você mede a distância de A a B, estabelece a linha divisada do A para o C. Então você mede qual é esse ângulo aqui, que é o ângulo beta. Anota esse ângulo. Vai para o ponto A, faz a visada para o ponto B e para o ponto C, mede o ângulo alfa. Portanto, só com o valor do ângulo alfa, o valor do ângulo beta e a distância de A a B, a gente determina aqui, ó, no meio da distância A a B, do ponto D minúsculo até o C, a gente determina essa distância H. Como é que faz isso? H é esse valor D medido vezes o seno do ângulo alfa, vezes o seno do ângulo beta, dividido pela soma do ângulo alfa com o ângulo beta, faz a soma desses ângulos e estabelece o seno. Depois divide isso aqui. O número que der é o valor H. Olha que bonito, né? Isso é uma coisa que se faz em topografia. Antigamente, quando não tinha constelações e satélites de posicionamento global em torno da Terra, coisa e tal, a gente tinha que fazer coisas desse tipo no terreno, tá? Agora, lembrando que para distâncias cada vez maiores, se esse C é muito longe, mais do que 1 quilômetro, 500 metros já dá problema, mas 1 quilômetro é terrível. Esse H, ele não é reto, ele é curvo, por causa da curvatura da Terra. Ele não vai dar certo. Então tem que se estabelecer outros pontos aqui, ó, abelhinha, a linha e belinha, não é a abelha pequenininha não, é a linha e belinha aqui mais perto para matar um pouco dessa curvatura da Terra, tá? O pessoal favorável à Terra plana não sabe os problemas que existem em topografia por causa da curvatura da Terra. Se estudassem um pouco de topografia, não seriam terraplanistas, tá? Bom, aqui então vem a prática da coisa. A Terra gira em torno do Sol, isso aqui está visto de lado, por isso parece uma órbita bem elíptica, mas na verdade ela é circular. A distância da Terra ao Sol é chamada unidade astronômica, então essa distância são 2 unidades astronômicas, e o que se faz numa época do ano, se faz fotografias do céu. Aí aparece uma determinada estrela aqui. 6 meses depois, se fotografa a mesma região do céu com aquela estrela. Se essa estrela for próxima, o que a gente vai perceber é que aqui, ó, ela está nessa direção. E 6 meses antes ela estava nessa outra direção. Então tem esse ângulo chamado paralaxe, que é o deslocamento da estrela, tá? Então, aparentemente, enquanto a Terra gira em torno do Sol, a estrela parece que fica fazendo pequenas circunferências no céu, tá? Isso acontece com Urano, acontece com Netuno, tá? Acontece com cometas. Quando a gente observa ao longo do ano, eles têm um movimento muito, muito devagar e conforme a Terra gira em torno do Sol, parece que eles vão fazendo pequenas circunferências no céu, tá? E esse ângulo? Bom, esse ângulo foi medido pela primeira vez em 1838 por um astrônomo chamado Bessel. Está aqui o tempo que ele viveu, né? 1784 a 1846. E isso permitiu, usando aquela relação trigonométrica, estabelecer a distância da estrela Cygnus 61, que está a 11,4 anos-luz da Terra. Depois isso foi feito para várias estrelas próximas, né? E a mais próxima da gente é a chamada Próxima Centauri, que está a 4,27 anos-luz. O ângulo é de apenas 0,772, tá? Segundos de arco. O limite é de 0,01 segundos de arco. Lembrando que 1 grau tem 60 minutos. Cada minuto de arco tem 60 segundos de arco. Então, olha como é um número muito pequeno, tá?
E foi estabelecido esse sistema de paralaxe para 6.000 estrelas próximas, até 100 anos-luz de distância. E também o movimento que o Sol faz em torno da galáxia, também dá para fazer uma paralaxe secular e a gente medir o movimento das outras estrelas e estabelecer distâncias delas. Isso é uma coisa bem arcaica, hoje usam-se outros métodos, tá? Mas é apenas para provar que a Terra gira em torno do Sol. E a gente percebe esse movimento que as estrelas aparentemente fazem. Tá? Bom, precessão. Esse movimento, então, ele é de 25.800 anos, arredondando 26.000, o que faz com que a cada 2.240 anos, como é que eu posso dizer? Vamos lá, um ponto no céu vai levar 2.240 anos para atravessar cada um dos 12 signos. Então, o que existe é o equador celeste, ele é uma projeção do equador da Terra e vice-versa. O equador da Terra é uma projeção do equador celeste. Então, a gente determina esse equador lá no céu. Acontece que o zodíaco também forma um arco. O zodíaco também é chamado de eclíptica. Eclíptica é a região onde ocorrem os eclipses, quando o Sol passa à frente da Lua, quando a Lua passa à frente do Sol. Muito bem, só que a eclíptica e o equador, eles estão inclinados um com relação ao outro. E essa inclinação é de aproximadamente 23 graus e meio. Esse é um número que nós vamos sempre repetir, esse ângulo de 23 graus e meio, que é o mesmo da inclinação do eixo da Terra. Muito bem. Acontece que tem dois pontos de intersecção entre a eclíptica, ou zodíaco, e o equador. Tá? Um deles é chamado de ponto vernal ou ponto gama, e o outro é chamado ponto libra ou ponto balança. Tá? O outro também era chamado de ponto áries, que eles estão bem opostos, o áries de um lado, ou carneiro, e a libra ou balança do outro. São 6 meses de diferença para o Sol passar entre um signo e outro signo. Não estou falando mais de constelação. Acontece que esses pontos eles se movimentam. Conforme o eixo da Terra se movimenta no movimento de precessão, existe um balanço desse disco e ele se movimenta. Então, a gente diz que o ponto vernal, que é o ponto Áries, ele percorre cada signo em 2.240 anos. Muito provavelmente, vocês já ouviram falar que nós estamos na Era de Aquário, que nós entramos na Era de Aquário. Olha, conversa esotérica, né? Astrológica. Pois é, nós entramos na Era de Aquário em 1950, aproximadamente. O que acontece é que o ponto Áries, ele estava no signo de Peixes e ele entrou no signo de Aquário. Então encerrou-se a Era de Peixes, que durou 2.240 anos, portanto foi aí cerca de uns 200 anos antes de Cristo, quase 220 anos antes de Cristo, iniciou a Era de Peixes, né? Até dizem, por isso que Jesus buscou os pescadores, porque era de peixe. Aí vai a interpretação esotérica, teológica que você mais gostar. E agora, desde 1950 aproximadamente, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, nós entramos na Era de Aquário. E como isso já tem aí menos de 100 anos, né? Então nós temos ainda uns 2.100 e tantos anos para ficar na Era de Aquário, para depois entrar na Era de Capricórnio, né? A Era da Cabra. Tá? Bom, vamos mostrar esses movimentos aí. Olha só. Eu coloquei aqui esse GIF animado aí desse peãozinho, que esse peãozinho ele está girando, e se a gente começar a estabelecer referenciais, nós temos o referencial do chão, que é o plano. Veja que ele não se desloca com relação ao chão, né? É um peão ideal, né? Mas ele tem um eixo, né? Aparece até a pontinha dele aqui vermelho, ó. Eu deixei o laser aqui, ó. Ele está se deslocando com relação ao laser, tá certo? Então, eu posso dizer que o eixo do peão,
ele está indo para lá e para cá com relação, né, para a direita e para a esquerda com relação ao laser aqui, do pontinho vermelho. Só que a gente tem uma visão tridimensional da coisa. E a gente está percebendo que ele está indo para lá e para cá fazendo círculos. A gente percebe isso. Além disso, o peão ele provoca rotação em torno do próprio eixo. A gente tem uma marquinha aqui da madeira, olha, que passou agora, agora. E a cada agora que eu falo, dá para a gente estabelecer qual é o período de rotação ou de revolução em torno do eixo. Então nós estamos vendo aqui o movimento completo do peão, que é o movimento que ele está balançando, girando. Isso é o movimento do peão. Ah, quantos movimentos tem esse peão? Um só. Mas eu posso falar em duas parcelas desse movimento, duas componentes desse movimento. Um deles é a rotação ou revolução em torno do próprio eixo, que a gente pode estabelecer aqui, que é o quê? 1 segundo, talvez. Uma volta por segundo. E tem esse outro componente, que é o eixo que está fazendo o que a gente chama de precessão. Então, isso é um termo da mecânica, precessão. Todo corpo que gira em torno de um eixo, o seu eixo tem precessão. É sempre assim. Tá? Agora, se ele vai balançar mais ou menos, tem a ver com a consistência interna do material. Aqui é uma madeira, deve ser uma madeira mais homogênea, então ele deve ter um balanço mais homogêneo também, previsível. Agora, a terra, cheia de material derretido dentro dela, metal derretido, rocha derretido, tudo em movimento lá dentro, de convecção por causa do calor, o material subindo, descendo, a terra ela é heterogênea. Então, é um movimento de precessão bastante complexo esse daqui. Tá? Vamos lá, olha lá. Está lá a Terra hoje, olha lá, uma bolinha com um eixo. Aqui é o Polo Norte Celeste hoje. O que acontece é que ao longo do tempo, olha só, agora ela está mais voltada aqui para nós, né? Olha lá, está fazendo uma elipse aqui e também faz aqui embaixo, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Olha lá, está dando uma volta e vai dando uma volta. Então, olha só, o Polo Norte estava nessa direção do céu celeste e agora está na direção oposta, 180 graus oposto. Isso daqui a 13 mil anos. Então veja que a volta completa dura 25.800, quase 26 mil anos. Mas em 13 mil anos é o suficiente para inverter a direção do Polo Celeste Norte. Estou um pouquinho de água aqui. Em consequência do Polo Celeste Sul também. O que isso faz acontecer é que vai inverter as estações do ano. Então, se a gente está acostumado que em julho, hoje, é inverno, daqui a 13 mil anos, julho vai ser verão. Se a gente está acostumado que janeiro, hoje, é verão, daqui a 13 mil anos, janeiro será inverno. É assim que funciona, inverte as estações. Tá? Aqui tem uma animação, também vamos passo a passo, né? Constelações polares da parte norte do céu. Então, olha só, o Polo Celeste Norte está aqui, ó, está marcado 2000. Essa estrela que está maiorzinha aqui é a estrela Polaris, a estrela do norte. Ela está perto do Polo Celeste Norte. Eu vou mostrar isso para vocês depois na animação do software Estelário. Ela faz parte aqui da constelação da Ursa Menor. Aqui está a constelação de Dragão. E veja que aqui tem um arco, tem uma órbita, uma trajetória circular. É a trajetória que eu quero mostrar para vocês, que faz o Polo Celeste. E ele faz em torno de um ponto. Está escrito aqui, ó, PNE. É o Polo Norte da Eclíptica. Ou seja, se a gente estabelecer o zodíaco ou a eclíptica como uma referência parada, então o eixo perpendicular não vai se deslocar. Quem vai se deslocar é o equador da Terra. E é esse polo celeste aqui que fica exatamente sobre o polo geográfico.
norte, que vai se deslocar. Vamos ver aqui ao longo do tempo o que acontece. Olha aqui, agora apareceu, tinha 2000 aqui, agora apareceu 0, que o 0 é o tempo de Cristo, né? Quando Cristo nasceu. Apesar que não aconteceu o ano 0, na contagem romana seria ano 1, né? Mas tudo bem. E aqui 2000 anos antes de Cristo, aqui 4000 antes de Cristo. Está mostrando, ó, 1, 2, 3, 4 pontos pelos quais o polo celeste norte já passou pelo céu. E daqui a 2000 anos, 4000 depois de Cristo, o Sol entrará na constelação de Cefeu. E 6000 também, 8000 também. Olha só, eu falei Sol entrar? Não, eu falei errado, eu estou falando do polo, né? O polo passa por essas constelações aqui, ó. Depois vai passar em 10.000, entre 10.000 e 12.000 anos depois de Cristo, pela constelação de Cisne. 14.000 anos vai passar a constelação da Lira. Tá? Então veja, se quando Jesus nasceu estava aqui, pertinho da Ursa Menor, a direção do Polo Celeste Norte estará do outro lado dessa trajetória aqui, na constelação de Lira, tá? Ou Arpa, como queira, né? Agora, quanto que isso aqui está deslocado no céu? De novo aquele númerozinho mágico, né? Entre o polo norte da eclíptica e o polo celeste norte, ou o polo celeste sul, 23 graus e meio é o deslocamento. É o raio, com mais 23,5. Então isso aqui vai dar 47 graus. Então é um arco circular direitinho que se desenha no céu de 47 graus. Esse é o deslocamento da precessão. Depois a constelação de Hércules, 16.000 anos, 8.000 anos, 20.000 anos, até completar os 25.800, que vai dar de novo aqui no 0. Tá? É isso. Então, esse é o movimento aparente que o eixo de rotação da Terra faz no céu. Aqui no hemisfério norte, mas também faz no hemisfério sul. Quais são as consequências disso? Bom, é a lenta mudança das datas das estações do ano. Lenta, muito, muito lenta. Mas depois de 13.000 anos, está totalmente oposta às estações do ano. Totalmente. Tá? Para que depois de um ciclo elas voltem a acertar as datas. Daí o nome precessão, precedere, acontecer cada vez mais cedo a estação do ano. Então está aqui os efeitos da precessão sobre estações do ano. Vamos lá, olha lá. Na atualidade, uma figura fora de escala, tem uma órbita aqui exagerada, elíptica, mas é porque a gente está vendo meio de ladinho. Bom, aqui em junho, aqui o polo celeste sul está mais na sombra, é inverno no hemisfério sul. O polo terrestre sul. O polo terrestre norte está iluminado pelo sol, é verão. E 6 meses depois, o hemisfério sul, o polo sul recebe luz, é verão, e o norte fica na escuridão. Tá? Nós vamos falar bastante estações do ano na segunda parte do curso. Tá? Agora vamos ver, 13.000 anos depois. 13.000 anos depois, o que em junho, né, a gente chamaria aqui de inverno, aqui no sul, né, a gente poderia, nesse junho, chamar de verão. Né? Então aqui está mostrando que o junho, na verdade, foi parar aqui, e o dezembro veio parar aqui. Né? Isso é claro, porque pelos nossos calendários, a gente jamais vai trocar os meses. Né? Então a gente vai procurar seguir as estações do ano. Mas o fato é, se a Terra estava com o eixo apontando numa direção aqui em junho, daqui 3.000 anos em junho ela vai estar apontando uma outra direção. Mas em rigor, se a gente quisesse manter como o nome da estação, né, a gente tem que seguir aqui um mês. Né? Mas na verdade o que acontece é que o eixo mudando de direção do espaço acaba fazendo com que a precessão seja aí percebida e inverta, portanto, as estações do ano. Né?
Aqui tem mais outros desenhinhos mostrando isso. Então, esse primeiro aqui, ó, tá tudo em inglês, né? Olha, precessão. Tá aqui, ó, o eixo da Terra, ele se movimenta e faz um arco no céu, tá? Consequência disso na órbita. Na órbita, a órbita da Terra inteira também faz uma precessão. Então não é só o eixo, a órbita da Terra também acaba sofrendo essa precessão, tá? E a consequência disso? Bom, aqui no presente, olha lá, 21 de junho, aqui, 21 de dezembro aqui, 22 de setembro aqui, 22 de março aqui. 5.500 anos. O dezembro já veio parar aqui, ó. O junho veio parar aqui, 11 mil anos para frente. Ou eu poderia colocar 13 mil também. Olha lá, o 21 de dezembro veio parar desse lado, o 21 de junho foi parar do outro. Tá? Então vai mudando aí a direção do eixo e as consequências estações do ano. E essa é a animação que eu me referi, que vai mostrando como que ocorre uma precessão da órbita da Terra. Então está ali a órbita original e como que vai lentamente se desenhando uma outra órbita. Então, esse deslocamento aqui também é chamado precessão da órbita. Então, tem precessão do eixo e acaba tendo essa precessão da órbita. Veja que isso não tem nada a ver com distância da Terra ao Sol. É apenas o desenho da órbita que a Terra faz em torno do Sol. Tá? Outro movimento que o eixo da Terra faz, nutação. Nutação é um movimento aí de 18 anos, 18,6, é um movimento causado pelo eixo de rotação da Terra, mas a causa é a Lua que dá puxões gravitacionais na Terra. Tá? Então, nesse desenho aqui, a gente vê, olha, enquanto que na precessão o eixo da Terra faz esse arco azul, em 25.800 anos, a nutação é esse verdinho, que faz o eixo da Terra balançar. A cada 18 anos ele vai e volta, vai e volta. Agora, se colocar os dois juntos, fica desse jeito aqui. Tá? Na verdade, a nutação não é só o balançar, ela é uma leve rotação. Tá? Ele é um arquinho também, uma circunferência, é isso que eu quero dizer. É uma circunferência que o eixo faz no céu. Tá? Só que os dois colocados juntos fica desse jeito aqui. Tá? Esse é o mais legal, o movimento dos polos. Olha lá, 1758, Euler, que é um matemático, previu que o eixo de rotação da Terra, em todo o próprio eixo, mostraria um movimento em relação a um sistema de referência fixo na Terra. Em 1884, Kustner encontrou evidências que a posição do polo de rotação da Terra variava ao longo do tempo. Esse Kustner era um glaciologista, né? Estava lá no Polo Norte e percebeu que o que eles estabeleceram observando as estrelas para determinar a direção do Polo Celeste Norte, coincidindo com o Polo Geográfico Norte, ao longo dos anos, as estrelas pareciam que mudavam de posição. Então, o Polo Celeste Norte parece que se desloca um pouco. E a vertical do Polo Geográfico Norte não coincidia mais com a direção no céu. Tá? Então, como é que é esse movimento? Olha lá. Aqui, num período de 14 meses, né? Olha só, de 1991 a 1992, e aqui depois indo para 1993, aqui está o vermelho é 91, 92 em verde, e o marrom é 93. Veja que essa escala está em metros. Né? Olha aqui. Aqui seria 0, 5, 10, 15, 20. Então, é perto de 20 metros, né? Perto de 20 metros. Coisa pouca, né? Então, partiu aqui, ó, 91, nesse pontinho aqui onde está o laser, e acabou se deslocando. Então, é um movimento circular que é feito. Então, isso é uma irregularidade que existe nesse movimento, porque a Terra, como um corpo heterogêneo, acaba balançando e formando, portanto, esse movimento aí. Tá? Então, aqui é um outro gráfico
também mostrando agora em centímetros, né? 400, 200, 600, 800, mas a gente pode interpretar com metros, né? 4 metros, 2 metros, 8 metros, né? Em metros. Então veja lá, 1900, onde é que estava o polo? Esse deve ser o polo, provavelmente o polo sul, porque o polo norte derrete e fica tudo na água. Então, o Polo Sul, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 50, 1960, 1970, 1980, 1990, ano 2000, 2010. Então, veja que se a gente tomar apenas o movimento a cada 12 meses, esse é o movimento aparente que fez. Olha, não tem nenhuma regularidade o polo, nenhuma. No entanto, aqui tomado agora com alguns meses, a gente percebe que aqui é 2010, né? Então vamos ver, aqui foi tomado em 2014, 1. Olha lá, 2010, 2014 estava aqui, 2014, 1. Depois, que seria janeiro, né? 2014 em março, estava aqui. 2014 em junho. 2014 em setembro. Depois, 2015, janeiro, ele estava aqui. Ó. Então, se você pegar de janeiro 14 a janeiro de 15, o deslocamento foi pequeno. Mas, na verdade, a cada ano, esse polo fica fazendo círculos. Até como se fosse uma grande espiral aqui e se você tomar apenas a cada um ano, vai parecer que ele está indo numa única direção, mas na verdade ele está fazendo curvas. Ó, 2015, abril. 2015, julho. Aqui 2016, olha lá. Mas assim, quanto? 2 metros? 4 metros? 6? 8? Então são poucos metros que se desloca, mas é uma coisa interessante que se percebeu por causa da diferença de camadas, a heterogeneidade. Né? Agora, se a Terra fosse plana, nada disso ia acontecer. Como ela é esférica, acontece isso. Outra, variação da obliquidade da eclíptica. Essa palavra obliquidade é a inclinação, tá? E eclíptica é o mesmo que zodíaco, com relação ao equador. 42 mil anos. Isso daqui é a tal da variação do eixo de rotação da Terra, tá? Que a gente hoje tem como 23 graus e meio, quanto que varia a posição desse eixo. Vamos ver aqui, ó. Variação da obliquidade eclíptica. Então tá aqui, ó. Tá aqui a posição do eixo, aqui vermelho tem um, vermelho tem outro, tá aqui mais azulzinho, roxinho tem outro. Então, tá aqui, ó, variando, ó, 22,1, 24,5. Então, varia entre 21 graus 58 minutos e 24 graus e 36 minutos em 41 mil anos, segundo o mecânico celeste Urbain Le Verrier, na década de 1840. Acontece que ninguém viveu 41 mil anos para constatar essa variação. Ela é apenas teórica, a gente tem pequenas variações medidas, registradas ao longo do tempo, e a gente nem sabe se ele vai de 21 para 24, de 24 para 21 e volta em 41 mil anos. Ninguém sabe explicar. Tá? O que a gente sabe é que varia. E que o máximo é 24,36 ou 21,58. Tá? Não vai sair disso. Tá? E isso tudo entra perturbações planetárias, principalmente Júpiter, entra o Sol, entra a Lua. A Lua é que faz com que fique entre 21 e 24. Ela é um contrabalanço dessa história. Mas se não houvesse a Lua, esse eixo ia variar muito, porque Júpiter ia perturbar demais. Tá? É o que aconteceu, por exemplo, com Vênus, acontece com Marte. Eles têm os eixos deles perturbados pela gravidade de Júpiter. Tá? Aqui, 1100 a.C., tem essa medida aqui, ó, 23 graus 54 minutos, 350 a.C., 23 graus 49 minutos, 240 a.C., o famoso Eratóstenes, que mediu a circunferência terrestre e o raio da Terra,
23 graus, 51 minutos, 19 segundos. Hipparco, 140 a.C., um dos maiores astrônomos da história, 23 graus, 50 minutos, 50 segundos. Em 1900, agora já há pouco mais de 100 anos, 23 graus, 27 minutos, 08,26 segundos. Em 1984, 23 graus, 26 minutos, 29 segundos. Agora, esses anos aqui a gente tem todo ano, eu só peguei alguns para dar referência, tá? Aqui, ó, isso aqui são datas, 17 de junho de 2009, 25 de 5 de 2017 ou 29 de setembro de 2020, agora, né, alguns dias atrás, foram para aulas, né, que eu fui pegando, olha lá, 23 graus, 23 graus, 23 graus, 26 minutos, 26 minutos, 26 minutos, 21,477 segundos, 13,3 segundos, 11,6 segundos de ar. Esse é o atual. Então veja que está diminuindo, está indo na direção do 21, né? Não está aumentando para o 24, mas como eu disse, ninguém sabe como é que se comporta o eixo. Bom, nessa de a Terra girar em torno do Sol, e vocês viram lá que a precessão provoca uma diferença no desenho dessa órbita da Terra em torno do Sol, essa órbita pode ficar mais aberta, um pouco mais fechada, ou seja, mais redondinha, um pouco mais alongada. Também ninguém sabe determinar como é que isso funciona, mas o fato é que acontece. Então a gente diz que é um período de 92 mil anos, tá? Ou alguma coisa próxima de 100 mil anos para que exista essa excentricidade. Tá? Então, ela varia entre 0,005 e 0,0607. Veja, 005, 0607. O valor atual é 0,0167. Portanto, 001 está acima de 005 e está abaixo de 0,6. O que significa que 0005 é bem redondinha, 0,06 é um pouco mais alongada. Tá? Agora, então, nós estamos com valor menos circular para um pouco mais alongada, mas é praticamente circular, isso aí é pouca coisa. Vamos ver aqui, ó. Quando a gente fala que uma excentricidade é zero, ela é circular, e todos esses números são bem circulares. Olha, um 0,3, que já está muito acima dos números que eu mostrei, o centro ele já se divide em dois focos, porque virou uma elipse. 0,5 já está bem exagerado, os focos estão mais afastados, está mais alongado. 0,7 mais ainda. 0,96, que é perto de 1, também está bem alongado aqui, né? Os focos estão bem alongados. E aqui um desenho também mostrando, olha, quando a excentricidade é zero, é circular. 0,5, como está mais alongado, 0,75 e 0,9. Então, assim, o que nós estamos falando aqui de variação da excentricidade da órbita da Terra é tudo muito próximo de zero, é circular, tudo muito próximo de zero. Tá? Tem uma pequena consequência na distância da Terra ao Sol, mas nós vamos trabalhar isso mais quando eu falar de estações do ano. Aí eu vou detalhar para vocês essas coisas. E aqui é um quadro resumo, nós já estamos no final, mostrando aqui em branco uma órbita bem circular, a Terra gira em torno do Sol. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem reconhecer, aqui é a América do Norte, aqui é o Polo Norte, Europa e Ásia, então é o Polo Norte. Aqui está falando de excentricidade, e aqui o roxinho seria uma coisa muito, muito exagerada, mas está mostrando que existe uma variação na excentricidade num período aí de aproximadamente 100 mil anos, dá uns 92 mil a 100 mil anos. Depois aqui está em inglês tilt. Tilt é o ângulo. Então está aqui, 22,5, 23,5, 24,5, né? O máximo, aqui o mínimo, né? Aqui está 22,5, na verdade é 21,36, né? Como eu falei. Então pode levar 41 mil anos para um processo de ida e volta, não necessariamente indo para um extremo e o outro. A mesma coisa é a excentricidade. Não necessariamente indo para maior excentricidade para menor excentricidade. O que se percebe é que os números
atingem um número maior e depois vem para um menor, não necessariamente o mínimo, mas depois ele sobe, não necessariamente até o máximo, mas ele varia entre um valor maior e um valor menor. Tá? Isso acontece tanto com a excentricidade quanto com o eixo. E aqui a precessão, esse é fixo. Precessão aqui o eixo que aponta para direções diferentes aqui a cada 13 mil anos, totalmente contrário, olha lá, hoje apontando para a estrela do norte, que é a Polaris, e daqui a 13 mil anos apontando para a Vega, como apontava para a Vega há 13 mil anos atrás. Tá? Então o eixo aqui faz essa volta no céu. E é um período aproximado de 26 mil anos, né? Na verdade 25.800. Então isso tudo é para vocês terem uma ideia que a Terra está em constante balanço pelo espaço. E quando essas coisas são colocadas juntas, dá um movimento muito doido. Tá? E isso daqui foi chamado, esses períodos, esses três, né? Aproximadamente 100 mil anos da excentricidade, 41 mil anos da variação do eixo, aproximadamente 26 mil anos da precessão, foram chamados de ciclos de Milankovitch. Olha lá. Então está aqui um gráfico tirado da obra do Milankovitch, está aqui o nome dele, ó, Milankovitch, Stanislav Milankovitch. Então Milankovitch ele era, bom, a gente pode dizer que ele era sérvio, mas por um tempo a Sérvia se tornou Iugoslávia, né? Então às vezes ele aparece como iugoslavo. A desgraça do Milankovitch foi que ele publicou os trabalhos dele em sérvio, né? Só depois, por volta de 1930, que os trabalhos dele foram publicados, se não me engano, em alemão, e depois traduzidos para o inglês. Aí ele se tornou conhecido, mas ele não teve sucesso na carreira porque não publicou num idioma mais simpático, né? Pouca gente fala sérvio, né? Mas o fato é o seguinte, aqui aparece também o nome de dois caras famosos, vocês vão ouvir falar muito deles, olha, Köppen ou Köppen, o pessoal fala mais Köppen, e Wegener. Tá? Esse é o famoso Alfred Wegener, que falou da deriva dos continentes em 1912, que os continentes estavam se afastando, etc, etc. Tá? E que depois de muitas décadas para frente foi transformado em tectônica de placas. Famoso geógrafo Wegener. E o Köppen climatologista. Tá? Então, os dois estavam muito interessados no trabalho de Milankovitch, eles se correspondiam bastante. Né? E qual é o fato aqui? O fato é que isso daqui é tirado da obra do Milankovitch. E o que ele mostra aqui? Vocês vejam aqui que tem uma variação, tem um gráfico, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Bom, aqui está mostrando, olha, 50 graus, 65 graus, 70 graus, 75 graus. Isso aqui são latitudes norte. Aqui está dizendo radiação do verão, o equivalente à radiação do verão nessas latitudes. Então ele está vendo aqui como é que correspondeu aqui o calor que chegava na Terra de acordo com a análise de rochas, de gelo, que tanto o Köppen quanto o Wegener fizeram, e ele fazendo um modelo matemático. Agora aqui ao longo do tempo, veja só, esse zero aqui é os dias de hoje. Esse 100 aqui é 100 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, 300, 400, 500, 600 mil anos atrás. O que aconteceu aqui? Aconteceu que tanto o Köppen quanto o Wegener sabiam que tinha acontecido eras do gelo no planeta. E o Milankovitch conseguiu explicar essas eras do gelo, colocando, portanto, esses ciclos de variação da excentricidade da órbita, que faz a Terra ficar mais perto ou mais longe do Sol, o eixo de rotação inclinado, que faz com que uma calota polar receba mais radiação ou menos radiação, e a precessão, que faz com que a cada 13 mil anos o eixo aponte para uma direção diferente, e isso ao longo do tempo interfere também na quantidade de radiação sobre a superfície das calotas polares. E com isso, está aqui estabelecido, olha, a última glaciação que nós vivemos foi a glaciação Würm, que eu digo que ela não acabou, tá? Mas todo mundo diz que ela acabou, então vamos acreditar em todo mundo e eu estou errado.
porque foi o último derretimento que ocorreu há 11.700 anos atrás. Isso tem consequência no tempo geológico, é chamado período. Nós estamos na era Cenozoica, tá? Nós estamos vivendo aqui o que seria o Quaternário, né? E vivendo o chamado recente ou Holoceno, desde 11.700 anos, quando essa última glaciação Wurm começou a derreter. Eu digo que não terminou de derreter ainda, nós ainda estamos nessa glaciação, eu digo, né? Mas tudo bem. Antes dela, ó, tem um período aqui interglacial e a glaciação Riss. Depois um grande período interglacial, glaciação Mindel. Depois um período interglacial e a glaciação Gums. Gums, Mindel, Riss, Wurm são os nomes dos afluentes do rio Danúbio. Tanto que, se a gente pegasse de 600 a 1 milhão de anos, teria uma quinta glaciação mais antiga chamada de Danúbio. Então, Danúbio, Gums, Mindel, Riss, Wurm são os nomes dos afluentes do rio Danúbio, que atravessa o leste europeu. Então, cada glaciação ela durou entre 150 mil, 200 mil anos, tá? E depois tem esses períodos interglaciais aqui bem longos entre elas, né? Apesar que entre a Riss e a Wurm foi um período curtinho, né? Entre a Gums e a Mindel também foi curtinho, mas entre a minha e a Riss Mindel e Riss foram grandes. Isso nós estamos falando de 600 mil anos, porque quanto mais antigo, mais difícil fica reconhecer glaciações, tá? Quando a gente fala em glaciações, é que as calotas polares cresceram muito, né? E aqui o Milankovitch fez um estudo de como variou a radiação. Olha, aqui houve uma queda, porque de 65 graus foi para 70 e tantos, o que indica um resfriamento. Depois é que foi para 50, esquentou, resfriou, esquentou, resfriou, esquentou. Só que resfriou muito. Aí são as glaciações. Depois no interglacial fica mais quentinho. Olha, aqui e aqui, ó, esfriou muito. Agora aqui, ó, se manteve mais quentinho. Depois esfriou muito no Riss. E o Wurm também teve os seus resfriamentos. Agora veja que está caindo de novo aqui, ó. Então, pelo que o Milankovitch deixou de recado aqui, que a temperatura deve cair de novo. Mas enfim, e aqui eu que adicionei, olha, eu consigo reconhecer aqui, ó, num período desse que sobe e desce aqui, um período de 25 mil anos, se a gente contar esses quadradinhos do milimetrado, eu consegui reconhecer no meio de tudo isso daqui a precessão, a variável precessão aqui atuando, essa componente precessão, tá? Essa parcela do movimento precessão. Então aqui tem durante aqui por volta de 13 mil anos, esquenta um pouco desse lado, depois esfria, tá? Isso tomado num dos polos, tá? Aqui eu consegui reconhecer 100 mil anos, olha, entre um pico menor e outro pico menor aqui, ó, que a gente vê que é a excentricidade da órbita. E aqui, ó, na Riss, se a gente tomar esse aqui, eu consegui contar aqui 41 mil anos para esses quadradinhos, e que a gente vê aqui a variação do eixo. Então, tá tudo misturado, mas a gente consegue, às vezes, verificar essas coisinhas aqui parcelado, tá? E nesse último aqui, é uma coisa toda misturada, né? Aqui tem a obliquidade variando, ó, aqui está 25 e 22, como que é a previsão, ó, aqui é 0, que é hoje. Como que foi no passado, essa obliquidade variando, como pode ser no futuro. Desculpe, isso aqui que é o passado. Tá. Então é 200 anos, está negativo, 200 anos no passado, 150, 100, e como que é no futuro. Aqui é só a precessão, como que foi no passado, olha, variando de 0, com valor aqui 0,6, que eu não sei o que significa isso aqui, precisaria olhar direito essa escala, mas como é que vem, como é que vai ser no futuro. A excentricidade da órbita também tem uns valores aqui, ó, de 0,6 a 0,1. Então o que acontece é que essas coisas todas se misturam e a gente tem hoje a precessão nesse ponto,
a obliquidade nesse ponto, a excentricidade nesse ponto. Então, ao longo do tempo, o que acontece seriam diferentes segmentos de reta passando em vários pontos dessas curvas aí. E isso vai explicar a condição do nosso planeta com todas essas parcelas misturadas e a radiação do Sol chegando, e isso, enfim, interferindo diretamente se o planeta esquenta, se o planeta esfria, etc. Bom, eu vou interromper a gravação agora.